Bom dia, turminha. Tudo bem? Hoje é a nossa última aula de História da apostila número 4. Nós iremos falar sobre os afrodescendentes na atualidade. Então, na aula passada, nós aprendemos as principais características da escravidão no Brasil, as formas de resistência à escravidão praticadas pelos escravizados e também um longo processo de libertação dos escravos e as leis abolicionistas que entraram em vigor no Brasil. Então, falamos da Lei Áurea, que foi a última de uma série de leis publicadas com o intuito de pôr fim à escravidão. Então, vamos lá, turminha. Com o fim do tráfico de escravos, as relações entre Brasil e África diminuíram. Com a abolição da escravatura, os negros recém-libertos foram excluídos da sociedade e, na cidade, eles passaram a fazer parte da população mais pobre e marginalizada, morando em cortiços e trabalhando em péssimas condições. A maioria dos recém-libertos continuou sofrendo discriminação e convivia com a dificuldade para conseguir empregos e oportunidades de estudo. Então, turminha, a história dos negros após a abolição, ela não foi fácil. A escravidão, ela trouxe grandes consequências sociais. Os negros recém-libertos, eles continuaram sofrendo, ficaram sem amparo, sem emprego, sofrendo discriminação, preconceito. Eles foram, vamos se dizer, abandonados pela sociedade. Nas comunidades negras, muitos costumes e hábitos culturais trazidos da África continuaram a ser praticados. Esses grupos fortaleceram a cultura afro-brasileira ao mesclar elementos da cultura africana com a realidade nacional. Além disso, no espaço urbano surgiram os movimentos sociais, reivindicando melhores condições de trabalho e os mesmos direitos sociais de que a população branca usufruía. Então, vale dizer também que, com a abolição da escravatura, muitos negros recém-libertos e brasileiros que comercializavam com os africanos dirigiram-se à África e por lá ficaram, e com eles levaram muitos hábitos e costumes brasileiros. Turminha, na apostila de vocês nós temos uma imagem, tá bom? Os primeiros escravos que chegaram ao Brasil, eles desembarcaram no porto de Salvador, na Bahia. Então, os afrodescendentes, eles representam a maioria da população desse estado. Então, nessa foto aqui, nós temos uma representante do candomblé durante a tradicional festa do Nosso Senhor de Bonfim em Salvador. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a miscigenação. Então, vocês lembram que a miscigenação é a mistura de vários povos, de várias culturas. Então, o povo brasileiro, ele é miscigenado, ou seja, é o resultado da mistura de vários povos. Muitos brasileiros são um pouco indígenas, um pouco africanos, um pouco europeus, um pouco asiáticos. A ideia de um país miscigenado, durante muito tempo, ela foi vista como negativa, principalmente porque incluía na formação do povo brasileiro o negro africano, que havia sido escravizado e era inferiorizado pela população branca. Então, por muito tempo, essa miscigenação ela foi vista como um aspecto negativo para a sociedade, porque incluía o negro, que havia sido escravizado. Com o passar do tempo, essa visão ela foi se transformando e a miscigenação ela passou a ser considerada algo que enriquece a formação e a cultura de um povo. Porém, a valorização da miscigenação não acabou com os problemas enfrentados pelos africanos e pelos afrodescendentes, desde a abolição da escravatura. Então, essa parcela da população ela foi por muito tempo discriminada abertamente. Hoje em dia, existem leis que proíbem esse tipo de ação. Além disso,
inúmeros movimentos discutem o lugar do negro na sociedade brasileira e lutam por mais espaço, por direitos e pelo fim do preconceito. Mas o que é preconceito? Preconceito é a formulação de um conceito ou a ideia sobre algo antes de conhecê-lo, tirando conclusões precipitadas. Então, preconceito é o ato de julgar alguém ou algo sem conhecer. Então, é aquele pré-conceito formado antes do conhecimento. Então, por exemplo, você olha para uma professora e fala assim: nossa, aquela professora deve ser muito chata, deve ser muito brava. Mas, na verdade, você ainda não conhece, você não teve esse contato, você está com um preconceito formado antes mesmo de conhecer. E quando você passa a conhecer, você fala assim: poxa, eu pensava que ela era chata, mas não, olha, a aula foi muito legal. Então, assim, preconceito é um pré-julgamento que nós temos e está presente em várias situações do nosso cotidiano. Então, é muito importante termos a consciência de que muitos povos se misturam e se transformam ao longo do tempo, e que por meio do convívio pacífico é possível aprender muitas coisas. Então, para isso, é necessário que olharmos para o outro com respeito, entendendo seu modo de vida, sem julgá-lo a partir dos nossos valores. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós falamos aí um pouquinho sobre os afrodescendentes na atualidade, falamos sobre as consequências sociais provocadas pela abolição da escravatura e também sobre miscigenação e preconceito, certo? Turminha, agora nós vamos para as nossas atividades. Questão 14. O que é miscigenação? 15. Quais os aspectos positivos e negativos da miscigenação no Brasil? 16. O que é preconceito? Turminha, a atividade 16, nós temos duas perguntas. A primeira, o que é preconceito? Então, nós já falamos, irão colocar de acordo com o vocabulário o que é preconceito e depois vocês irão responder em que situações podemos observar essa prática. A segunda pergunta é uma resposta pessoal. Então, vocês irão responder alguma situação que vocês já presenciaram sobre preconceito, ou até mesmo se vocês já sofreram algum tipo de preconceito, vocês irão colocar aí no livro para a tia, certo, turminha? Turminha, a questão 17 está falando para discutir com os colegas e anotar as conclusões. Mas vocês irão responder de acordo com o que vocês aprenderam na nossa aula de hoje. Então, a Lei Áurea, ela foi decretada em 1888 e aboliu a escravidão no Brasil. A pergunta é: quais os problemas os ex-escravos passaram a ter após serem libertos? Então, turminha, de acordo com o que a professora explicou aqui no vídeo, vocês irão anotar a conclusão de vocês. Turminha, lá na página 104, nós temos a nossa última atividade adicional. Então, nós estamos trabalhando o último conteúdo de história. Hoje nós iremos finalizar a disciplina de história da apostila 4. E na última atividade, da página 104, vocês precisam fazer uma pesquisa. A pesquisa é no site do Museu Afro Brasil. Então, vocês irão digitar, aqui nós temos o endereço, vocês irão digitar esse site, e lá vocês irão encontrar uma lista de personalidades da cultura afro-brasileira. Então, vocês irão escolher uma dessas personalidades e escrever algumas informações solicitadas pelo professor. Vocês irão pesquisar o nome dessa personalidade, dessa pessoa, a data de nascimento, o local de nascimento, a história de vida, quais foram as suas contribuições para a cultura brasileira,
ou as suas lutas e conquistas. Pesquisem um pouquinho sobre essa personalidade e escrevam para a tia na página 104, ok? Turminha, qualquer dúvida, podem chamar a tia lá no WhatsApp. Beijinhos, até a nossa próxima aula.